Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem tranquilo, na verdade. É um tema que geralmente não gera discussões, um tema que você pode levar para qualquer lugar, que não vai ter problema. Então hoje o dia vai ser bem tranquilo. A gente vai falar sobre política. E isso porque o cenário político na América Latina está em transformação. Os líderes de esquerda estão enfrentando crescentes desafios devido ao aumento da criminalidade e ao não cumprimento de promessas de reforma social. Essa situação acaba abrindo espaço para a ascensão de governos mais alinhados com o setor empresarial. Ou seja, a esquerda na América Latina enfrenta desafios pela frente. Nós vamos falar sobre isso, essa matéria é bem interessante aqui da Bloomberg News, e também vamos falar sobre Donald Trump, que inicialmente conquistou apoio político através de pequenos doadores, e agora ele se vê dependente de contribuições de bilionários. Bilionários como Elon Musk, esse elemento chamado Elon Musk, e Miriam Edelson para financiar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Essa mudança na dinâmica de arrecadação reflete não apenas a evolução de sua campanha, mas também o impacto das novas regras de publicidade política. Antes de começar, eu queria pedir desculpa aí pelos últimos dias, eu acabei pulando algumas partes do podcast, como a leitura de comentários e o mais aguardado momento de todos, que é o Big Beijo no final. O motivo para isso ter acontecido é o que eu estou cansado nos últimos dias. Eu sei que não é desculpa, mas me desculpe. Eu vou tentar melhorar. Prometo. A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Bom, recentemente a campanha de Donald Trump arrecadou 514,7 milhões de dólares de doadores que contribuíram com $1 milhão ou mais. Isso contrasta muito com os 260 milhões de dólares recebidos de pequenos doadores que contribuíram com $200 ou menos. Esses números trazidos nos últimos registros da Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos mostram aí que Trump agora depende significativamente de grandes doações. E se a gente for comparar, a vice-presidente Kamala Harris e o Partido Democrata arrecadaram um recorde de $1,1 bilhão em trimestre. Isso é mais que o dobro do que Trump e os republicanos somaram durante o mesmo período. Harris obteve cerca de 1/3 do que Trump conseguiu de doadores menores. As mudanças nas políticas do Facebook para anúncios políticos dificultaram a arrecadação de fundos para Trump. Antes, a campanha poderia direcionar anúncios para seguidores e usuários com base em suas opiniões políticas. Mas agora essa segmentação foi restringida, tornando a prospecção de contribuintes mais desafiadora e também mais cara. Isso, se a gente for analisar, reflete uma transição de apoio popular para a dependência de grandes doadores à medida que Trump evoluiu de um outsider do partido para seu líder. E qual que é o tamanho dessa desvantagem financeira dos republicanos? A vantagem de arrecadação dos democratas significa que eles entram na reta final de campanha com $63 milhões a mais em caixa. Enquanto Harris gastou $826 milhões no terceiro trimestre, Trump gastou apenas $340 milhões. E isso ilustra bastante a diferença significativa na estratégia de gastos e no potencial de campanha entre os dois lados. A campanha de Trump também recebeu grandes contribuições de indivíduos ricos, como a gente viu recentemente de Elon Musk, mas também teve de Isaac Perlmutter, o ex-presidente da Marvel, e Timothy Mellon, que arrecadaram juntos $337 milhões no terceiro trimestre. E, em contraste, apenas $218 milhões foram destinados a apoiar Harris no mesmo período. Outras doações significativas incluem $5 milhões de Linda McMahon, ex-CEO da WWE, e $1 milhão cada de Harold Hamm e sua empresa, a Continental Resources. E do outro lado, do lado dos democratas, Harris, após se tornar líder da chapa democrata, lançou uma campanha de mídia paga de $370 milhões em agosto. Muitos dos grandes apoiadores de Harris preferem manter sua identidade em sigilo. E o Future Forward, que é um dos principais grupos que apoiam a candidata, arrecadou $104 milhões em setembro, sendo $40 milhões provenientes da Future Forward USA Action, que não divulga os nomes de seus doadores. Então a gente pode perceber aí que a transição de Trump de um financiamento baseado em pequenos doadores para uma dependência de bilionários ressalta a evolução de sua campanha e o ambiente político atual também. Com as mudanças nas regras de publicidade e a vantagem financeira dos democratas, a corrida pela Casa Branca em 2024 se torna aí cada vez mais competitiva. E isso reflete as novas realidades do financiamento político nos Estados Unidos. Bom, vamos continuar falando de política, mas vamos um pouquinho mais para o sul, vamos para a América Latina dessa vez. Na Colômbia, Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda do país, lida com uma economia em crise e uma escalada da violência.
E tudo isso ao mesmo tempo em que sua plataforma de reforma social não se concretiza. No Chile, o presidente Gabriel Boric falhou em sua tentativa de reescrever a Constituição e agora se concentra em combater o crime organizado. Ambos os líderes chegaram ao poder em resposta a uma onda de protestos e agitação social, o que claramente reflete a insatisfação em uma das regiões mais desiguais do mundo. Mas mesmo depois de tudo isso, a aprovação de Petro e Boric é bem baixa, com índices de 40% e 39% respectivamente. E isso indica uma insatisfação crescente entre a população desses países. E esse cenário ressalta aí a importância que as urnas trazem para o futuro, né? O próximo ano vai ser crucial para a esquerda, com eleições programadas no Equador, na Bolívia e Chile. E em 2026 nós temos eleições aonde? No Brasil. Também vai ter na Colômbia e Peru. E aí o grande lance dessa matéria é que uma nova pesquisa, a Latam Pulse, que foi feita pela Atlas Intel e a Bloomberg News, revelou que os latino-americanos estão se inclinando para modelos econômicos mais favoráveis aos negócios. Essa tendência pode ser impulsionada pelo sucesso das políticas do presidente libertário Javier Milei lá na Argentina. E é interessante ver que as condições econômicas acabam desempenhando um papel fundamental na popularidade desses líderes. Mais da metade dos entrevistados no Chile e na Colômbia considera a economia e o mercado de trabalho ruins. Mas, em contraste, os brasileiros demonstram otimismo, com o PIB crescendo e a taxa de desemprego atingindo o menor patamar em mais de uma década. Entre as principais preocupações da população estão a corrupção, o crime e o narcotráfico, com o crime se tornando um problema central em toda a região. E na matéria aqui também cita que isso gerou um aumento da xenofobia na região. Isso já que muitas pessoas culpam os imigrantes pela violência, pelo tráfico que tem ocorrido nesses países. E líderes como Nayib Bukele de El Salvador adotaram táticas de combate ao crime que atraem apoio popular, destacando uma mudança na abordagem da segurança na região. O afastamento da intervenção estatal pode proporcionar maior estabilidade econômica e confiança para as empresas. Qualquer novo governo vai enfrentar resistência ao implementar políticas populistas que, em muitos casos, levaram países como a Venezuela e a Bolívia a crises econômicas. O liberalismo econômico está se consolidando na região, com pesquisas indicando que mais de 40% dos entrevistados em 5 países apoiam corte de gastos em vez de aumentos de impostos. No entanto, não há consenso sobre privatizações ou controles de preços. As opiniões são bem acirradas nisso ainda. Aí a matéria segue dizendo que o sucesso de Lula em fortalecer a economia brasileira e sua popularidade podem moldar a próxima eleição acirrada em 2026. O Partido dos Trabalhadores obteve vitórias locais, mas candidatos apoiados por Jair Bolsonaro também se destacaram. Em contraste, na Argentina, Javier Milei prometeu cortes drásticos de gastos, e sua popularidade vai ser testada pela capacidade de manter o apoio em meio a uma recessão, enquanto ele se comprometeu a um superávit fiscal, mesmo em áreas sensíveis como educação e providência social. As reformas na indústria petrolífera argentina, especialmente na formação de xisto de vaca muerta, estão atraindo investimentos ao mesmo tempo em que o êxito de Milei na atração de depósitos em dólares sinaliza aí uma possível recuperação econômica. A gente falou recentemente dos esforços do governo de Milei para fazer os argentinos gastarem os seus dólares, que é um movimento chamado de dolarização endógena, que é basicamente fazer mais dólares entrarem no país através das próprias pessoas e não de empréstimos, já que o crédito do país não é dos melhores. Bom, enquanto a direita liderada por figuras como Milei e Bukele se organiza em conferências e colabora com políticos de direita, a esquerda enfrenta fraturas internas. A vitória de Claudia Sheinbaum no México e o desafio enfrentado por Daniel Noboa no Equador destacam a luta da esquerda em se manter relevante. Embora o socialismo esteja em declínio, a falta de alternativas viáveis para a oposição política na Bolívia e o legado de Boric no Chile ainda favorecem algumas esperanças para a esquerda. Bom, dito tudo isso, a gente vê que o pêndulo político na América Latina continua aí a oscilar, refletindo a busca por soluções para desafios como a desigualdade e a insegurança, né? A queda da popularidade dos líderes de esquerda, somada ao crescimento do apoio ao liberalismo econômico, sugere pra gente que a região pode estar se preparando para uma nova era de governança mais alinhada com os interesses do setor privado. E dito isso, vamos aos comentários. Rebeca Gonçalves diz que está em choque com um sertanejo de inteligência artificial. Ela disse que ficou muito bom. Gabriel Moreira diz que essa música rendeu boas risadas no almoço, adorou demais. E ele estava pesquisando sobre vinis, ele viu que eu fiz um TikTok sobre isso. E ele pediu para eu falar como é gastar dinheiro em vinil.
e um tocador de disco. Compensa comprar? Não compensa, Gabriel, não compensa, a qualidade não é melhor, é puro saudosismo. Quer dizer, é claro que não compensa, né? Não faz nem sentido discutir isso, porque você consegue ouvir música no Spotify, no YouTube, não tem por que você gastar dinheiro pra ouvir música numa qualidade pior e tá mais limitado ali, né? Ouvir o mesmo disco. Então, é isso. Marcos André diz que não compraria a picape híbrida da BYD, porque o que ele mais gosta nesse tipo de veículo é aquele barulhinho do motor a diesel. Acho que é a primeira pessoa que eu ouço que gosta do barulho do motor. E ele perguntou cadê a leitura dos comentários. Eu tô lendo aqui pra vocês. Gustavo disse que o sertanejo foi muito estranho. Eu também achei estranho. Evandro Voltolini disse que a música da picape elétrica tem potencial pra ser hit do verão. E falou pra Ana Castela se cuidar depois dessa. Fernanda Cristina Laxo Gabriel diz como que você criou essa música. Tem um site, acho que chama ilovesong.ia ou AI. E aí você coloca a letra da música e o estilo que você quer e vai te criar uma música aí do nada. É muito doido isso. Davi FB Brasil diz: ué, moço, por que tá tão sério o programa? Cadê os comentários e o Big Beijo? Eu sei, eu tava cansado, desculpa, Davi. Voltamos à programação normal hoje. Marinês Garcia diz: novo hit do verão, picape elétrica. Ivana Maziero diz: o que vocês fizeram com o Alan? Ele não tá mais comentando os comentários. Não acredito. Vou revelar pra vocês que o Alan foi substituído. Me colocaram numa sala fechada e chamaram um clone meu muito mais sério e sem paciência e mais triste também. Mas eu consegui sair dessa sala e eu lutei, tive uma luta intensa com aquele Alan. Eu saí com o olho roxo e com alguns dedos quebrados, mas tô aqui editando o podcast nesse exato momento, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, até o próximo episódio e um big beijo. Um big beijo para todo mundo aí.